isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Jesus te ama. Aleluia. Oh, meu Deus, o primeiro dia que eu fui numa reunião dessas, e então, no final do louvor, a pessoa que estava ministrando disse, então, abraça alguém que está do seu lado e diga, Jesus te ama. E aquela irmã me abraçou tão forte, não me agarra, não gosto. Eu não tinha amor de Deus nenhum dentro de mim. Nenhum, nada. Aí eu falei, para que esse agarra-agarra? Não estou gostando, está muito forte esse braço. Aí, quando foi na próxima vez, mas eu já estava orando na minha casa, mas é cura que nós precisamos. Na próxima vez, quando aconteceu aquilo é Jesus te ama. E quando aquela irmã veio e me abraçou, uma outra, e disse, Jesus te ama. Gente, aquilo era o próprio Deus. Ele curou meu coração aquela hora, e eu achei aquilo tão bom, tudo começou a mudar na minha vida. Então, tem unção nisso, quando você encontra um irmão, uma pessoa e diz, Jesus te ama, e você dá um abraço caloroso, um abraço ungido, aquilo tem o poder de transformar aquele coração e aquela vida, certo? Isso é muito importante, sabe, esse momento. Parece que tudo aqui na igreja é uma coisa assim, sei lá, mecânico, não é, tem unção, todas as partes, né, da ministração do culto, Deus está presente agindo para curar qualquer coisa. Então, Jesus te ama. É muito bom quando essa unção entra, mas pronto, cura, tira aquele peso, aquele sofrimento da vida. Nós precisamos do amor de Jesus, todos nós, porque esse amor de Jesus tira a dureza do nosso coração. Que essa parte dura é a parte carnal, que a Bíblia chama carne, né? Ou chama a parte natural da vida, a alma, parte natural. Mas nós podemos viver no Espírito, porque nós nascemos de novo. E nós temos a condição de viver como Deus é, amor. Gente, esse amor de Deus, ele derrete uma montanha de gelo. Ele acaba com o diabo. Ele destrói todas as facetas do diabo, todas as armas dele, porque o amor de Deus, como eu já ensinei aqui, provando na palavra de Deus, que ele age nas pessoas através de uma pessoa, não fica descendo lá do céu assim, ele está dentro de uma pessoa. Então esse amor é liberado por aquela pessoa que está amando com o amor de Deus, e começa a mudar até o ambiente onde cada um está. Muda. Problema em família, problema, sei lá, de relacionamento conjugal, problema no trabalho, seja onde for. Onde estão pessoas. Tá? Então, se começar a andar no amor, gente, Deus tem o poder, com esse amor que é poder que é dele, de destruir tudo, toda a obra do diabo. Toda obra do diabo. E ele está aqui hoje com esse amor para mudar os corações, para mudar a visão, sair da visão natural e entrar na visão espiritual. Mas isso é do Espírito. Tem que cultivar isso na vida, porque isso é no dia a dia que nós vamos entrando nessa condição de Deus. Mas se eu paro de ir, eu volto loguinho para aquele jeito passado. Já com raiva, já com mágoa, já com murmuração, reclamação, já não estou gostando, já não é assim. Volta rápido e o diabo vem de novo guiar a vida daquela pessoa que já foi liberta no sangue de Jesus. Então não pode ficar um dia não, nem um dia sem ficar nesta presença, não pode. Porque lá nós somos renovados todos os dias. Amém? Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom
e eterna é a sua misericórdia. E agora, para ter vitória, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Sejam bem-vindos. E vamos, então, entrar mais um pouco na palavra para dar fundamento para tudo que nós estamos vivendo, orando, para termos entendimento. Porque a nossa vida tem que ser baseada na palavra de Deus. Isso, nada é papo furado. Ficar falando, tudo é fundamento e ensino que o próprio Deus nos deixou através da palavra de Deus. Nós estamos firmados e baseados e estruturados na palavra de Deus. Então, hoje, o culto de hoje, eu vou ensinar o que Jesus ensinou para Paulo, gente. Faça favor, que ministério de glória, né? Então, para ensinar a diferença entre o olho natural, esse que eu estou te vendo e você me vê, e o olho espiritual, que nós vemos Deus. O olho espiritual que nós vemos as coisas de Deus acontecendo. O olho espiritual que vê esta palavra no Espírito realizada. Isso não é o máximo? Isso é maravilhoso. Então, porque a gente pensa nisso? Se eu usar o olho natural, para ele guia a minha vida, é o que eu tenho fora da palavra. É o que todo mundo por sem Deus que está por aí vive. Né? São negatividades, coisas que não tem jeito. E uma esperança num vazio, que se der certo, tudo bem, senão fica por isso. Então isso é natural, são olhos naturais. Mas os olhos espirituais é enxergar o que você não vê. Não vê como? Com os olhos naturais. E esta é a proposta do Evangelho para nós vivermos com segurança. Então é uma mudança de vida. E obviamente, como está escrito na 1 Coríntios, capítulo 2, que a pessoa natural não entende nada de Deus. Mas absoluta, vai que absurdo, né? Porque quando você fala que você está orando, que você está posicionado, gente, eles ficam te olhando assustado. E que conversa essa pessoa? Ela vai perder tudo, porque, olha, não se mexe. Então, olho espiritual. Então, qual é o olho que está guiando a sua vida? É o seu olho natural ou é o seu olho espiritual? Porque você é que vai escolher, você tem que tomar uma decisão na sua vida se você quer mudança. Você vai ter que escolher o olho espiritual, que foi bem isso que Deus ensinou para Paulo. Veja Jesus, Atos, vamos ver, abre a sua Bíblia em Atos, e nós vamos ver isso. Quando Jesus chama Paulo, que dá aquela visão para ele na estrada de Damasco, e ele cai, ele fica, a luz de Deus cegou ele. Por isso que nós não podemos ver Deus na glória dele. Nos mata por causa dessa carne, nós não temos condição. Por isso que ele ficou cego, caiu cego lá. A luz, ele veio em glória a Jesus. Porque ele foi um dos que mandou matar Jesus. Paulo, né? Então, ele era judeu, zeloso da lei, mas ele não quis aceitar que Jesus era o Messias. Então, foi tudo isso aí. Mas Jesus aparece, ele indo para Damasco, ó, aqui, ó, ele já ia indo com o papel já tudo assinado para chegar lá e matar todos os cristãos. Ele ia entrar em todo lugar que tinha cristão, orando, clamando e trazendo mais pessoas para a salvação. Já estava tudo aqui, ele tinha permissão para matar todo mundo. Foi nesta hora que Jesus aparece com ele. Falou, não, vou pegar esse cara aí, porque ele vai ser grande. Porque o cara, quando pega uma coisa, sabe assim... Porque a gente é assim, ó, é radical numa coisa que nunca vai dar, faz certo, quando vai para Deus fica desse jeito. Vai a fundo, não tem meio termo, meias medidas. Então ele pega Paulo cai ali no chão, cego por causa da glória de Deus. Jesus estava em glória. É a mesma coisa se você olhar
o sol, você vai ficar cego, você não pode, né? Então, só que a luz de Jesus é muito maior do que o sol. Então, você imagina. Então, é isso aqui que nós vamos ver em Atos, agora, capítulo 26, nós vamos ver o que Jesus fala para ele, quando ele cai do cavalo lá, com a presença de Jesus, mas vamos ver o versículo 16, mas eu vou me deter no 18. Atos 26, versículo 16. Jesus falou para Paulo: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Agora, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas, para a luz e da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança, entre os que são santificados pela fé em mim. Então, existem coisas aqui que nós temos que experimentar na nossa vida através do Evangelho. Nós temos que entender que é o Evangelho. O Evangelho não é ir na igreja escutar lá um trecho do que Jesus fez, um salmo, uma coisa, e Deus te abençoe e vai embora e fica por isso. Você nem sabe quem é Jesus, que rola na tua vida, e você leva a vida do jeito que você quer e fica orando do jeito que você quer e nunca acontece nada. Não é isso. Jesus está ensinando para ele o que é o Evangelho. Para que ele, Paulo, veja que Paulo, mais da metade do Novo Testamento, do que está escrito, dos livros, foi ele que escreveu, com revelação que Deus deu para a igreja, porque até então não tinha igreja nenhuma. Eles estavam se reunindo, lembrando ainda dos profetas, do que aconteceu no Antigo Testamento, que falava que o Messias viria, e falando de Jesus, daqueles poucos momentos que eles viram. Então, Paulo, sob a unção do Espírito Santo, os 3 anos que ele ficou na Arábia, lá no Monte Sinai, sozinho no deserto, ele ficou com Jesus recebendo revelação da palavra de Deus, onde ele foi batizado com o Espírito Santo. E por isso que ele diz: eu oro em línguas mais do que todos vós. Então ele viu a importância da oração em línguas para ter revelação da palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, ele que pode dizer o que ele quis dizer com isso, não é a mente humana, está entendendo? Então preciso orar em línguas. Por que eu aceitei Jesus? É porque eu sou Salvador, ele é meu Salvador? Salvador de quê? Nem sei, de céu, de inferno, nem sei. Mas você tem que saber tudo, você tem que se posicionar para você vencer as trevas. Então é isso que Jesus está falando aqui. Tá? Então, veja que, olha, primeira coisa, no 18, nós vamos ver 5 itens aqui, 5 partes que vão ter que ser ativas na nossa vida de cristãos. O Evangelho vai ter que operar isso na tua vida. Então, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, é o primeiro. Abrir os olhos para sair das trevas e enxergar a luz. Você tem que enxergar a luz. A luz é a palavra, a luz é Jesus, a luz é o que Deus diz. Mas Deus chama isso de luz, porque Ele é luz. Tanto que Ele veio em glória, a glória dEle é luz. Trevas, você entende com a sua cabeça natural o que rola aqui nesse mundo, que nada dá certo. Vocês estão me acompanhando? Você é baseado... Quem anda no natural? Na ciência, né? Nessas culturas, na sociedade, na tradição familiar, não é isso? A minha família é de bem, é tradição familiar. A escola, os ensinos que eles dão lá, é tudo coisa racional. A ciência, ela prova coisas com a ciência, não é Deus. É coisa natural. Vocês estão acompanhando? Agora, a palavra de Deus, ela é luz. Mas se eu não tiver a luz dele me inspirando, me revelando, eu pego esta palavra e faço ela natural.
Não tem milagre. Não tem resposta, não tem solução, e olha que eu falo a palavra. Mas ela não virou luz ainda. Ela ainda está nas minhas trevas, com as letras. Vocês estão acompanhando? Sem a unção. Está valendo isso, gente? Então, por isso que o primeiro item do ministério de Paulo foi, Jesus falou, você vai agora com o evangelho. O objetivo do evangelho é abrir os olhos para livrar das trevas de Satanás e enxergar Deus, ter a luz. Primeiro item é sair das trevas. Quando você aceitou Jesus, você já saiu das trevas. Você viu que você não seguiu o Deus verdadeiro. Que você andava por aí fazendo o que você queria, buscando Deus, sim ou não? E lá você lembrou de Jesus algum dia? Lá você ficou andando atrás de Jesus algum dia? Não, pensa nisso. Então, este é o primeiro item do evangelho, mas é o que eu vou ficar hoje. Mas eu vou mostrar os 5, porque isso é muito extenso, imagina. Então, a segunda coisa é, ele diz aqui, ó, para sair das trevas e vir para a luz, tá certo? Primeira parte, abrir os olhos e converteres das trevas para a luz. Então, são olhos espirituais. Segunda coisa, da potestade de Satanás para Deus. Sair de Satanás e entrar para Deus. O evangelho faz isso. Segunda coisa. Tem que sair de Satanás. Então, é tudo obra espiritual. E depois, o que o evangelho faz? A fim de que recebam remissão dos pecados, perdão dos pecados. 3, perdão dos pecados. E depois, receber herança entre os que são santificados. Nós temos herança, o evangelho tem herança para nós em Cristo Jesus. Nós recebemos herança agora, não é no céu já, é já. É para eu andar na herança aqui agora. Eu já ensinei herança já, uma vez. Pode olhar lá que vocês vão achar. No site, está lá. Se você quiser saber qual é a herança que você tem para andar aqui na terra, vai lá no site, tem esse ensino lá. Né? Olha que beleza. Nosso site está 10 agora. Qualquer pessoa sabe abrir e achar, está bem facinho. Porque foi feito do meu jeito, que se não for facinho eu não sei. Então, glória a Deus. Você vai achar. E depois, então, o número 5, a última coisa, ele diz, pela fé em mim, fé em Cristo Jesus. O evangelho é para fazer estas 5 coisas, quando a pessoa recebe Jesus na vida. É para acontecer isso tudo, tá? Então, o cristão tem que receber isso, essa é a mensagem do evangelho, e como que isso vai acontecer na vida? A primeira coisa que ele falou aqui para Paulo, o propósito para ele, a primeira coisa, o propósito do chamado do ministério de Paulo foi abrir os olhos dos que estão nas trevas. Então, gente, você recebeu Jesus agora, Deus é tão maravilhoso, porque cada dia ele está indo mais profundo, para ver se você entende, se você entra nesse evangelho, de cabeça para sempre, e larga a mão de ser meio termo, para você ser iluminado. Então, o objetivo é esse, é ficar livre completamente das trevas. Trevas são enganos, são mentiras. Eu acho que estou bem. Não, eu estou ótima. E fica nas trevas. Embora tenha aceitado Jesus, não regenerou a alma. Que a alma é o quê? O intelecto, a vontade própria e as emoções. São atributos fortíssimos que dominam a nossa vida. Mas tem que estar alinhado à palavra de Deus. Não ao mundo. Tipo, meu filho, você não vai viver não, viu? Pelo jeito, você não está bem, isso aí vai... Então, anda no natural. Vocês estão acompanhando? Não tem fé. Não sabe o que é a palavra de Deus, porque Deus falou assim, eu enviei a minha palavra para te curar. E você fica doente, você fica aceitando a doença. Mas vai falando a palavra, você tem que falar. Uma vez você foi curado, você não é Jesus para falar uma vez ser curado. Você ainda não chegou nessa fé. Então você tem que falar até acontecer. E falar muitas vezes, e todo dia insistir. Vamos dizer que seja de doença, ou seja o que for outra área, outra palavra. Mas ele enviou a palavra. Vocês estão acompanhando? Mas eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu não estou com nada não, pode parar. Eu estou com Jesus. Você acredita na doença, você gosta da doença, você anda na doença, porque são trevas. É isso que ele está falando aqui.
Ah, estou com uma doença. Agora é aqui, gente, vai ter que arrancar o osso, ele vai pôr um negócio para poder fazer. Ei, não acreditou em tudo mesmo, não faz nada para a própria vida. Sendo que Jesus já fez tudo, está valendo? Então não é só ir na igreja, gente. A igreja é para te ajudar, para te ensinar. O resto você tem que fazer. Então, a primeira coisa do ministério de Paulo, que é para as nossas vidas, é para abrir os olhos espirituais das pessoas. Será que isso aqui está abrindo o olho de alguém? Tem que estar. Você tem que... Tudo você está aceitando, tudo você está aceitando. Você não ora, você não está enxergando no espírito, você não está, os olhos espirituais não estão abertos para você orar e combater. Cego espiritualmente. Então, Deuteronômio 28, 29, veja isso. Vamos para a lei, mas só para dar um exemplo, porque nós não estamos na lei, ok? Ninguém está na lei aqui. Mas, se não, né, quem está por aí que pode ficar reclamando, ué, mas você é da lei? Não, estou dando exemplo. Mas também não estou ligando para quem está falando. Eu sei o que eu estou falando. Deuteronômio 28, vamos ver aqui o versículo 29. Porque realmente não tem nada a ver conosco a lei, porque hoje nós somos redimidos no sangue de Jesus, andamos pela fé. Mas se eu ando na fé, eu ando na obediência. Então, tudo que é da obediência da lei vem para mim e para você. Agora, se eu não obedecer nada do que Deus fala, pronto, as trevas estão sobre mim. Eu não ando no que foi feito para mim, que foi a remissão dos meus pecados, que eu já fui redimida. Eu não vou aceitar o que eu já fui redimido. Diabo, eu já fui redimido. Você tem que saber como é que você vai orar. Eu já fui redimido, eu não vou ficar nessa. Você pode largar o caminho agora. Some daqui. Em nome de Jesus, eu não aceito. Porque está escrito. Quando você vai orar, você tem que fazer isso, se posiciona. Bom. Né? Bom, foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Pensa nisso. Eles eram seres espirituais. Só que a serpente veio falar com eles, que era o próprio Satanás, com aquela vozinha bem mole, né? Com aquela vozinha dos amigos de Jairo, bem mole. Isso é conversa de Satanás. Ai, não incomoda o mestre. Para de ficar enchendo ele lá, ô Jairo. Para que você está andando atrás dele até agora? Sei lá quantas horas levou aquele negócio lá com aquela mulher do fluxo do sangue, que aconteceu tudo, e testemunha, e a multidão, e aquele levou horas. E ele veio, ó, minha filha está à beira da morte. Ela está morrendo. Levou horas, já morreu. Por que você está atrás do mestre? Isso é conversa de diabo. Para que você está insistindo? Para quê? O diabo é isso aí, essa voz que foi falar com Adão e Eva. Com Eva, né? Porque é daí, ele usou Eva para falar com Adão. Com aquela vozinha mansa. Então, eles eram seres espirituais, nunca tinham ouvido a voz do natural. Mas eles, por acreditarem no que a serpente falou, eles saíram do espírito e entraram no natural, que eles nunca foram. Tá? As trevas entraram. Então, para de ficar escutando conversa de gente que só fala coisa do natural e derrota. Ah, isso não vai ter jeito, tá? Isso aí mata, sabia? Isso é o teu caminho. Ó, isso aí não, ninguém resolve. Isso não... Ixi, é só conversa disso o dia inteiro. Né? Tá bom, você está precisando de ir no médico, você vai. Mas cuidado com o que você vai ficar escutando lá e assinando embaixo. Tá valendo? Você vai escutar o que Jesus está falando aqui. Adão e Eva perderam a vida espiritual. Você não, você ganhou. Nós ganhamos a vida espiritual, que nós éramos trevas, só natural. Agora eu ganhei a vida, olhos espirituais, vida espiritual, mas eu vivo no natural, nas trevas. E estou crente que está tudo certo. E ainda sou enganado com a voz do diabo. Ai, mas Deus é bom. Foi o que ele falou para Eva. E eu mesmo fico repetindo, então. Ai, mas Deus é bom, mas estou afundada com as mentiras do diabo. Ele está acabando comigo. Estão acompanhando? E você anda nisso. E você deixa, ainda usa a sutileza dele para repetir o que ele fala.
E aí fica desanimado, que é isso que ele vem. Ele vem com um peso, um chumbo, assim, isso acho que não vai dar. E aí fica lá, falando na tua cabeça. Porque você não tem palavra. Está valendo isso? Então, aqui no versículo 29, veja isso aqui. Deus está falando aqui para o povo de Israel. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa as trevas. Já viu a imagem disso? Né? Deu para entender. E não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias e ninguém haverá que te salve. Entendeu? Isso é o quê? Deus está falando com o povo de Israel. Se vocês se tornarem independentes de mim, vocês não vão ter nada. Vocês vão viver na cegueira espiritual. Vocês vão só ver aqui esse negócio. Vocês não têm saída. Não tem saída a tua vida. Porque você está aqui, ó. Você não tem olhos espirituais. O dia que você for independente de mim, Deus falou, você não sobreviverá. Vai ser isso daqui, ó. Você vai ser oprimido, vai ser roubado todos os dias. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. E se alguém te ajudar, o preço é caro, você sabe disso? O preço é caro, porque está lá sendo somado. Você vai ficar escravo de quem te ajuda, sim ou não? É diferente de quando Deus faz milagre na tua vida. Mas você é servo dele. E filho. É outra história, tá? Então, quando nós optamos por esse natural, que é o quê? Eu só ando pelas circunstâncias, no medo, na dúvida, essas coisas. Eu entro na corrupção do mundo. Nós não fomos libertos, que está escrito lá na Bíblia, que nós somos libertos de toda a corrupção do mundo? Através de Jesus? Nós somos livres do mundo. Você não precisa viver no contexto do mundo. É óbvio que você vai ter que se apartar a sua cabeça, tipo, das pessoas da sua casa que só pensam mundo, todos eles. Bom, aí é você que vai ver que jeito que você vai se apartar, porque eu sei, eu já fiz isso. Eu não fico escutando conversa que não tem a ver. Amigos do mundo, só fala besteira. Entende? Então, fica difícil, porque você está buscando viver no espírito e você fica rodeado de pessoas no natural. Fica um pouco difícil. Porque você quer, não tem coisa melhor do que você orar e Deus responder a sua oração. E te dar paz, e te dar força, e você saber comandar a unção para a sua vida. Faz favor, gente. Isso aí não é para nós, é para a gente fazer isso. Você comandar a sua vida com a unção de Deus, para andar na luz. É isso que Deus está falando aqui. Então, essa lente do natural, ela distorce as coisas. Uma vez eu trouxe até um desenho aqui, que alguém tinha me dado. Mas era assim, era um cachorro assim, grande até, sentado. Mas aí o desenho foi tão bem feito que depois tinha a visão com a lupa. Via eles enormes e um monte. É para apavorar ou não? Então você já tem medo de cachorro. Você chega lá, um cachorro desse tamanho na porta, mas você está olhando no natural, você já viu uns 10. Não dá nem para correr, porque eles vão te comer inteiro. Isso é a visão do diabo. A visão do mundo. Olha isso, gente. Vocês estão acompanhando? O natural, ele inventa, mente contra Deus. Então, a lente que olha as coisas do diabo, do mundo, é diferente, tá? Então, agora, essa independência de Deus é que traz o pecado para as nossas vidas. E aí a gente não consegue ficar livre do diabo. Não ser dependente de Deus traz o pecado, tá? Aí que ele está dizendo aqui que isso não vai ter solução nada, é morte para tudo. Aonde Deus não está é morte. Você não pensa que morte é o negro que está lá no caixão, que foi enterrado, não é nada disso. Morte é vida espiritual. Não tem vida com Deus. Que vantagem, hein? Que vantagem.
tem vantagem nenhuma estar aqui nessa terra, se não tem vida com Deus. Está com o diabo, Satanás. Ou luz ou trevas, não tem outro meio termo. Nós não estamos sozinhos. Ou luz ou trevas. Por isso que nós precisamos do Evangelho, tá? Então, vamos ver Salmo 19. Então, a gente entra na corrupção quando a gente sai ficamos independentes do amor de Deus, da fé. Nós dependemos dele, precisamos dele todos os dias. Salmos 19, veja o versículo 8. Tá? Olha aqui, presta atenção no versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Na verdade, ele está falando aqui, porque mesmo isso aqui foi escrito no Antigo Testamento, ele está falando aqui da lei, dos princípios, né? O que causa com a nossa vida se nós temos o entendimento de Deus? Nós podemos aprender aqui certos princípios que Adão e Eva não usaram. Eles tinham na vida e eles não usaram, né? Porque se eles tivessem seguido os princípios espirituais, a vida não estava essa bagunça hoje. Era Deus reinando para sempre. Então, Deus precisou elaborar um plano para resolver a situação, aonde o próprio Adão deu para a humanidade o governo, o domínio da terra, para Satanás. Adão fez isso, deu para ele. Então, nós fomos vendidos para Satanás, literalmente, quando Adão caiu. Mas o problema disso tudo é escolher a independência. Quando você resolve a sua vida com a sua força, você é independente de Deus. Tem gente que já está entendendo isso. Eu levanto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, já sei, já planejei, é assim. E quando a coisa fica difícil, eu já fico planejando, já vou atrás e não sei o quê. Nunca é Deus que está presente para resolver a minha vida. Então, esse aqui, o que ele está dizendo aqui é maravilhoso. Se eu quiser andar nas bênçãos, o que adquire, versículo 8? Entendimento, ama a sua alma. Está vendo? Ama a sua alma. Se você quer conhecer Deus, você vai entender Deus. Sabia disso? Parece que, gente, nossa, Deus é tão glorioso, maravilhoso, que ele se permitiu ser conhecido. Pensa nisso. O Deus que é único, ele é único. Ele permitiu as pessoas que aceitarem Jesus conhecê-lo, saber da mente dele o que ele pensa. Você não acha isso o máximo? Saber o que Deus pensa? Então ele está dizendo, o que adquire entendimento, ama a sua alma. Porque em vez da sua alma levar você para as trevas, ela vai levar você para a luz, que é o seu espírito. Você ama a sua alma, você não quer o mal, né? Então, põe a sua alma para entrar para Deus. Mas é lógico, isso aí você vai começando aos poucos, né? Tudo num dia. Você vai crescendo, você vai aprender, você vai estudar isso. O que conserva a inteligência, acha o bem, tá? Então, é isso que são os olhos espirituais que nós temos com a nossa nova natureza. Você tem nova natureza, você nasceu de novo, você aceitou Jesus, você tem olhos espirituais. Então, é para você pender para eles. Eles podem ser abertos para você ouvir Deus, mas é com oração, lendo a Bíblia, estudando a palavra, buscando esse Deus, ficando com Ele um pouco, louvando. Como eu disse, você pode sentar lá e começar a cantar para Ele. Deus se agrada, porque você está cantando aquilo de verdade, do seu coração. Algo que brota, você canta. Deus se agrada, você está ali só para aquilo. Pensa nisso. Então, você ama a sua alma, porque Deus está operando para transformar a sua alma, para ela ter a força e a condição de levar você para o seu espírito, que tem os olhos espirituais, tá? Então, quem só avalia as coisas com os olhos naturais, gente, só traz coisa das trevas para a vida. Não traz luz, não traz coisa de Deus. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Você não pode mais levantar assim, ó, que nem ele diz aqui em Salmos,
Eu estou lendo Provérbios, né, gente? Isso. Eu falei errado, desculpa. Então, agora que eu vi aqui, falei, meu Deus, não sei o que eu estou falando de Salmos. Eu fui direto, mas Então, quando eu estou pensando só nas coisas das trevas, como as pessoas pensam, aquilo bloqueia a presença de Deus. Os meus olhos espirituais ficam difíceis de abrir. Eles não querem seguir por causa da alma. Eu tenho que trabalhar muito com a minha alma, porque é ela que põe em mim assim fraqueza, desânimo, desespero, dúvida, porque ela não está ainda transformada com a palavra. Por isso que eu tenho que falar bastante a palavra, eu falo a palavra, e ela está agindo para transformar minha mente, para eu pensar como Deus pensa. Quanto mais você estudar isso, mais e mais e mais, você vai ter a força de pensar o que Deus pensa. Mas você tem que trabalhar com a sua alma, por isso que você tem que agir com a sua alma. E nunca escolher a sua independência de Deus. Porque isso é obra do homem natural. Você tem que fazer tudo para os seus olhos espirituais serem abertos, para você ouvir Deus. Fica lá com Ele, estudando, vai procurando isso, tá? Porque o Senhor já disse que o nosso olho é lâmpada, é luz para o nosso corpo. Não é isso que Ele falou no Evangelho, Jesus? Ele ilumina a nossa vida, o nosso corpo, inclusive. Os nossos olhos, depende de como que eu estou vendo as coisas. Se eu estiver no natural, o meu corpo vai ficar doente, ele não vai conseguir chegar na cura. Tá? Se eu estiver olhando com os olhos espirituais, eu vou chegar na cura, porque eu não estou baseado no que está o meu corpo dizendo. Ele está me dizendo uma coisa, mas os meus olhos espirituais dizem outra. Então, ele vai ter que seguir meu olho espiritual, que é a nova natureza do meu espírito. Tem olho o espírito. O espírito tem olho, o espírito tem boca, o espírito tem mão, o espírito tem ouvido, o espírito fala, tem língua. Certo? O nosso espírito, ele é formado como nós, ele está dentro do nosso corpo. Esse corpo aqui é que nem uma luva, onde o espírito está dentro. E a alma também. São coisas que nós não vemos, mas nós podemos perceber muito bem e saber que ele está operando ou não. Isso é maravilhoso, não é, gente? Então é isso que Deus está querendo mostrar para nós, que vai haver vida, vai haver luz, se eu souber olhar com os olhos espirituais. É isso que você tem que buscar. E você pode ajeitar isso, os seus pensamentos, inclusive, se você está estudando muito a palavra, confessando a palavra. Você vai ter a força da palavra para você pensar a palavra. Se você fala uma vez só, você não tem a força da palavra. Ela não dominou você ainda. Você tem que passar muito tempo. Porque veja quanto tempo que você passa da tua vida, e já passou, só falando o que é fora da palavra. Então é ela que te domina. Agora tem que haver o reverso, vai te dar trabalho, porque você já podia ter feito isso no dia que você nasceu de novo, e não fez. E quando começa, faz 2 vezes e para. Começa a pensar de novo tudo no natural. Lá vem a destruição, não é para parar. Tá? Então veja 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios, vamos lá. Veja só, é importante isso daqui que ele está falando. É demais. Como que nós vamos olhar no que não vê? Porque, na verdade, ele está dizendo olhar o invisível. Tá? É isso que ele quer dizer quando ele fala olhar, você vai olhar o que você não vê, mas é o invisível. Nós temos a condição de ver no invisível. Igual Moisés, ele viu a terra prometida no invisível. Ele foi lá no monte e de lá ele viu, Deus falou, você pode olhar, mas você não vai entrar lá. E ele no invisível, diz a Bíblia, ele viu a terra completamente. Então nós, no espírito, nós vemos as coisas. É isso aí, você tem que treinar o seu espírito, ver as coisas no espírito. É isso aí. Como é que você vê uma pessoa curada?
Como é que você vê ela? Capenga, deitada, nem consegue nada, não pode comer, não pode beber, não pode beber, nada. É assim que você vê uma pessoa curada? Não, uma pessoa ágil, pessoa forte, pessoa bem. Então, é isso aí, certo? Uma pessoa que Deus está abençoando e agindo, ok? Então, é isso que eu quero que você entenda, como que no seu espírito você vai ver. Porque a palavra de Deus molda uma visão, forma uma imagem para você. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, ele está falando aqui para ver o que eu não vejo, mas como que eu vou fazer isso? É justamente o que eu estou falando aqui. A nossa nova natureza é que tem condição disso. Quando você aceitou Jesus, o seu espírito nasceu de novo. Você sabe que você tem um espírito nascido de novo, porque você ama Jesus. Porque você não quer perder Jesus na sua vida. Então, você nasceu de novo. Você está interessada nele, sempre teve. Embora você talvez não esteja sabendo andar adequadamente com ele, mas o seu espírito nasceu de novo. Ele tem todas as condições perfeitas de Deus dentro de você. Olha que demais. Só que ele está abafado lá, porque você anda na alma. Você anda com a sua vida natural. Você não deslancha isso, você não vive uma vida espiritual. Então, você não tem vantagens de Deus na sua vida. Porque você é independente de Deus. Mas isso pode prejudicar você eternamente. De repente, conforme. Isso aí, precisa ter cuidado, tá? Então, com esse espírito nascido de novo, nós podemos ver as coisas que as pessoas no natural não veem. A pessoa no natural não vê, não está acreditando. Mas você vê, é por isso que você tem força, que você vai adiante. Então, quem não vê que no espírito, porque é natural, vai falando contra. Por isso que eu não posso ficar escutando o que os outros ficam falando. Porque a fala tem poder. Ela traz vida ou morte, nós já sabemos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Né? Porque o que nós falamos marca a nossa vida. Então, nós vivemos coisas que nós cansamos de falar para lá, para trás. Agora tem que mudar esse negócio. Falou, agora está aí, está acontecendo. Você fica falando, é isso aí. Você pensa que não tem valor o que você fica falando? Não é que nem fumaça no vento não que vai embora. Aquilo está formando o seu destino, seu futuro. Então fala coisa boa. Que é isso que ele está ensinando aqui, tá? Por isso que Jesus falou para ele. Por isso, Paulo, agora você vai abrir os olhos das pessoas para elas enxergarem a luz. Para elas não serem mais pessoas naturais. Porque para andar com Jesus precisa ser pessoa espiritual. É diferente. É completamente diferente quando a sua visão é no espírito. Você tem força para viver. Ele é a sua força. A palavra, o espírito. Você sabe o que Deus quer para você. Então o diabo ele sempre vai vir com a conversa dele. Ele sabe vir falar com a gente. Mas ele precisa encontrar Jesus dentro de você, operando a palavra, para ele não poder destruir a sua vida. Então, tem vamos dizer, um trabalho, isso depende de nós, né? Porque Deus já fez tudo para nós sermos dele. Agora, nós é que temos que exercitar isso daí, tá? Então, o evangelho, ele tem que ser pregado de tal maneira para que aqueles que ouvem possam ter os olhos espirituais abertos. É isso aqui que eu estou trazendo. É o que eu venho trazendo os ensinos aqui. Abrir os olhos espirituais das pessoas. Que jeito que você tem que se posicionar na palavra para os seus olhos espirituais serem abertos e você não ficar andando como antes, que você não era nascido de novo e você está andando ainda nisso. É uma proposta de Deus, que você tem que agora seguir este caminho espiritual. Então veja Efésios capítulo 1. É maravilhoso isso que Paulo fez aqui, gente, porque ele fez exatamente o que Jesus falou para ele.
esta oração de Efésios capítulo 1, de 17 a 19 a 20, ele fez justamente para as pessoas abrirem os olhos espirituais. Há quase 40 anos atrás, eu li o livro do Kenneth, que ele falou assim, olha, eu faço essa oração todo dia, porque você não faz. Gente, eu fiquei anos e anos e anos, diariamente eu fiz essa oração para mim. Você pode fazer. Você vai ler isso todo dia, pedir para Deus. Eu fiz anos, décadas, todos os dias. Então, quando eu leio um livro, quando eu escuto algo, gente, eu vou fazer. Aí é que está o negócio. Então, vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 17, o que Jesus falou para ele está orando aqui agora. E ficou registrado, escrito, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Você está vendo? Você tem que ter sabedoria no seu espírito, revelação e conhecimento de Deus, para começar. Que é aí que você sai do âmbito natural e entra no espiritual. Por isso que você nasceu de novo. Iluminados, para eu ter aquilo tudo, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Você vai saber qual é o seu chamado. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele falou, olha, eu oro para que os seus olhos espirituais e o seu entendimento sejam iluminados. É isso que ele está falando. Eu oro, ele orou. Essa oração ecoou até hoje. Até hoje ela está feita, que está escrita aqui. Então, existe unção nisso, você lê isso, fala, eu preciso disso. Ele vai aos poucos começar a mudar a sua vida. Foi a partir daí que eu conheci o Dave. Eu fazia, gente. Mas eu fazia todo santo dia, eu falava, eu preciso saber isso. E eu sabia falar isso aqui de cor, eu já falava tudo. Tanto falei, tanto li. Eu falei, eu quero saber a estatura, o comprimento, a altura. Quero conhecer esse Jesus. Eu quero ter olhos espirituais. Gente, a palavra de Deus que faz isso na sua vida. Se você não busca e não fala e não ora na palavra, você não vai... Fica aí sem nada. Desmaiando. Eu estava na igreja católica e alguém me deu o livro do Kenneth, escondido, lá naquele grupo de oração. E quando eu li isso, falei, mas é isso que eu vou fazer. Eu entendi na hora, que eu queria Deus e quero. Então eu orei por muitos anos isso daí. Tá valendo? Você vai ler isso aí, para você crescer espiritualmente, tá? Então, esses olhos espirituais, eles vão receber revelação, é o que ele está dizendo aqui, das coisas boas de Deus. Quais são as coisas boas de Deus? A justiça dele. Eu tenho que saber que ele me justificou. Que ele não me vê como uma pessoa pecadora, ele me vê uma pessoa lavada no sangue de Jesus, perdoada. Por isso que eu posso receber a cura agora, acabou. Por isso que eu posso ser abençoado com a provisão. Por isso que eu posso ter paz. E enfim, por isso que eu posso servi-lo. Vocês estão acompanhando? Porque a religião é só assim, ó. Você vai ver que Deus vai te matar, Deus vai acabar com você, Deus vai te castigar, Deus vai furar o teu olho, sei lá, gente. Religião é uma desgraça. Só põe peso na vida das pessoas. Ou não? Você já não teve medo de Deus, não? Fala lá, e Deus vai acabar com a minha vida. Não, ele não vai acabar com a sua vida. Não é Deus que acaba com a sua vida, ele não pode fazer se você se afasta dele. E ele ainda dá um jeito de vir, porque alguém está orando. Então tem que mudar essa imagem desse Deus carrasco, que ele não é, ele é misericórdia eterna. Ele é amor, ele é compaixão, benignidade. Então a revelação desse Deus que você tem que ter, da justiça, do amor dele por você, que ele te ama incondicionalmente. Foi a primeira palavra que eu ouvi quando eu nasci de novo. Deus Pai te ama incondicionalmente. Já tá, aquilo me tocou. Nossa, isso é o máximo. Que coisa maravilhosa, esse Deus me ama. Tá? Você entende? Você tem que receber essas revelações. Porque se você tem revelação que Deus te ama, você não fica aí jogado. Que nem um trapo velho na vida. Sei lá, buscando coisa para você, sei lá, se animar. Você não precisa buscar nada. Você tem que ter Jesus para se animar. Para ter vida. É o máximo. É o máximo. Então, essa revelação que ele quer mostrar para nós, né?
Agora vamos ver então, tem mais coisas para nós vermos aqui, em Mateus 13, versículo 15, vamos lá. Então isso aí é ver coisas que você não vê no natural, tá certo? Ele vai te dar a revelação, você tem no seu espírito esse entendimento. E é nisso que você anda. Não é igual a pessoa natural que não tem isso, ela está baseada em quê? Na religião, que Deus é ruim, que Deus é perverso, que Ele não perdoa nunca, que Ele fica te lembrando do que você fez. Mentira, isso é diabo. É o diabo que quer nos enganar. Já não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. E o que aconteceu quando Adão e Eva caíram da presença de Deus? Eles foram correndo se esconder. Eles foram correndo se esconder atrás do arbusto. É isso que o pecado faz, condena. O diabo, ele condena. Uma vez que nós pecamos, mas nós somos até Deus. Ele nos perdoou, Deus Pai, no sangue de Jesus nós somos perdoados, nós cremos. O diabo vem, Deus vai te acabar com a tua vida, Deus vai fazer isso. Ele vem, e se eu sou uma pessoa religiosa, eu vou acreditar. Então eu não vou receber nada de Deus. Estão acompanhando? Então isso não é vida espiritual. Isso não são olhos espirituais que tem que ser aberto para enxergar a luz. Ele te ama. Não interessa, eu errei, Senhor, eu errei. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que nós não conseguimos nada. Que só com Ele nós temos a força. E assim mesmo a gente cai, tropeça. Mas Ele está lá, Ele quer levar. Isso é misericórdia. Ele quer nos ajudar a regenerar a nossa vida, a nossa alma. Ele é maravilhoso, esse Deus. Ele é maravilhoso, Ele é perdão, tá? Então, fora, se eu não estou na minha vida da nova natureza espiritual, eu vou ser uma pessoa ansiosa. Eu tenho medo. Medo por quê? Há uma condenação lá no fundo. Na alma. Há uma condenação lá no fundo. Quem é o diabo é isso. Ele é sutil. Você não percebe, são trevas. Por isso que eu digo, você está pensando certo? Ou você está pensando errado? Você sabe que tem algumas trevas aí querendo te enganar? Você precisa saber, falar, não vou aceitar isso. Eu não preciso ter isso na minha vida. Porque Jesus levou na cruz. Então você tem que conhecer Jesus. Para você ficar liberto. Olha que demais. Olhar para o alto. É Jesus. Eu estou liberta. Ele resolveu meus problemas. Então eu vou ajustar minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos na palavra, nele. No amor dele, no que ele é para mim, no que ele realmente me revelou quem ele é. É isso que ele está fazendo. Então, nada de medo, nada de ansiedade. Não precisa ter ansiedade com nada, nada, nada. A pessoa vai ter que amanhã, gente, vai vir um homem consertar, sei lá, gente, o telhado, a porta da casa. Pronto, hoje eu já estou nervosa, que amanhã vem um homem, eu não quero. O que é isso? Cada coisa, tão tonto, o diabo vai fazendo o cristão ser escravo. Vocês estão me acompanhando? Não porque eu vou ter que levar alguém não sei aonde, já estou ansioso. Já levantou uma ansiedade, nem sei porquê. É isso. Vocês estão acompanhando? Não está andando com os olhos espirituais. Vive na ansiedade. Está levando a vida com a força própria. Não tem nada de ficar nesse âmbito. Vai depender de Deus, estudar a palavra e por aí vai, tá? Então, Mateus 13, veja isso. O que Jesus fala aqui, gente? Isso é sério, ó. Ele está falando sobre olhos espirituais aqui. Quer ver? Versículo 15. Ele diz assim, olha. Mas vamos ver aqui, vamos ver o 14. De sorte que nesses aqui, escribas, fariseus, esses vão aí. Os fariseus. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam, é espiritual que ele está falando, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então é isso.
Não quer, a pessoa religiosa não tem revelação da palavra de Deus. Não tem entendimento de quem é Deus. E aceita a doença bonito. E fica sofrendo. É isso aqui que ele está falando. Não quer uma vida espiritual. Você entendeu? E Jesus está ensinando. Estão fechados para a cura porque não estão com os olhos espirituais abertos. Se ele falou, eu já te curei, ele já te curou. Deus não mente. Quem mente é o diabo. Eu estou aceitando. Por causa de um sintoma que ele põe no meu corpo. Ah, isso daí pode ser. Mas pode, mas não é. Porque a palavra de Deus diz o contrário. Que ele é a minha cura, ele é meu remédio. Ele é o Deus que me sara. Vamos dizer nessa área de cura, porque isso aqui, né, se você marcar uma consulta com o médico hoje, é só para agosto de 2026. Já morreu até lá. Né? Até os que cobram. Caro também não tem. Porque ninguém quer andar no que Jesus está dando. Pensa nisso. Você vai atrás do que Jesus já te deu. Ele sofreu na cruz, morreu com isso tudo. E ele está falando, olha, se eles me aceitassem, se eles abrissem os ouvidos espirituais e reconhecessem que eu sou o Deus que cura, eles seriam curados. Mas eles não se convertem. E também não são curados. Está valendo? Graças a Deus pelos médicos, gente. Graças a Deus, para morrer menos gente, antes da época, então. Tá ok? Graças a Deus. Mas não é para ficar só naquilo. Você vai combater com a fé. Quanto mais a sua alma está sendo regenerada com a palavra, entendimento, revelação, sabedoria que você está recebendo dele, mais saudável você fica. Isso é fato, está escrito na segunda carta de João. Ser próspero tu, né, na saúde e também financeiramente. Seja abençoado. É para viver com saúde, ele está dizendo. Então é isso aí que está. Foi para isso, porque Jesus pregando, ele viu tudo. Então foi para isso que ele chamou Paulo. E Paulo estava no meio dessa gente aqui. Foi para isso que ele chamou Paulo. Vai lá, vai pregar o evangelho. E abrir os olhos espirituais das pessoas para elas me enxergarem e me aceitarem. Para verem as coisas de Deus. Você nasceu de novo, é para você ver as coisas de Deus. Deus existe, ele não está escondido. Já foi a época que ele ficou escondido lá atrás. Ele ficou escondido porque todos estavam em idolatria, né? Servindo a Satanás, aqueles demônios, que eles eram os deuses deles, certo? Então Deus se escondeu, falou, não dá para ir aí. Por isso que ele ficou muito tempo sem falar com o povo, até que ele levanta Samuel. Vocês estão acompanhando? Para de andar com esse olho. Tudo que você fala é natural. Tudo que você vê é natural. E não adianta dar desculpa. A sua vida mostra isso daí. Sai dessa. Vai ler a Bíblia. Vai confessar a palavra. Põe lá, escreve no papel uns versículos e vai falando aquilo. A minha vida é isso. E ponto final. Está valendo? Não fica aí dormindo, né? Então, gente... O poder do evangelho não é só ir para a igreja, é um poder de transformação de vida. É para você ter uma vida totalmente transformada. É para Jesus viver a vida dele dentro de você. E você usar a autoridade que ele te deu com a sua fé nele, comandar a sua vida. Pensa nisso. E ele fazendo favores para você, te ajudando em tudo. Porque no evangelho existe uma vida abundante. Porque Jesus falou, eu vim para te dar uma vida de abundância. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele vem com outra coisa embaixo. Mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Então cai fora do diabo. Eu vim para tirar essa condição do diabo da tua vida. Não aceita mais isso na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua saúde, nos seus relacionamentos. Não aceita. Busca esse Deus, mude, você tem que ter a sua mente transformada e renovada pela palavra de Deus. A palavra de Deus transforma a sua mente e muda a sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, ora em línguas, faz um canto de louvor para Deus sozinho.
é um canto de amor, esse canto de louvor, vai transformando a sua vida. Tudo vai acontecendo. E as bênçãos vão descendo para a sua vida. Em nome de Jesus, valeu? Então, olhos naturais, olhos espirituais. Escolhe o espiritual, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar por esses pedidos, estenda as mãos. Vamos continuar orando em línguas. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento cada uma destas situações que estão aqui, destas fotos, desses documentos, tudo que está aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, eu quebro a ação do diabo em cada situação, em cada ponto que eles estão presos e amarrados pelas trevas, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus venha agora abrir uma condição de mudança de vida, de solução para esses problemas. Eu digo em nome de Jesus. Diabo, você vai soltar essas pessoas, porque o Senhor nosso Deus diz: pedi e recebereis. E agora mesmo a unção de Deus está tocando cada uma dessas situações. Eu creio, Senhor, que você está agindo, porque você disse: se você orar, eu respondo. Glória a Deus. Eu te agradeço, meu Pai, pela resposta que você está dando, abençoando cada situação dessa agora, no precioso nome de Jesus. E esta oração, meu Pai, que foi feita pela fé, com unção do Espírito Santo, esteja abençoando os que estão em casa, com a mesma situação, com os problemas que eles estão te entregando agora, e todos aqui que vieram com um propósito hoje para serem abençoados em qualquer área, estão recebendo agora. Eu digo em nome de Jesus, e eu te louvo pela sua palavra, ó Senhor meu Deus, a palavra do Evangelho que vem libertar as mentes, as fortalezas das mentes, para que todos enxerguem a luz do Evangelho. E eu repreendo a ação destas potestades malignas que encobrem com as trevas o Evangelho. Que agora mesmo a tua luz, Senhor, rompa estas trevas. Eu digo em nome de Jesus. E que todos comecem a andar na luz do Evangelho, todos que estão unidos aqui e pela internet também, no precioso nome de Jesus. E nós te agradecemos a sua bondade, a sua misericórdia, ó Deus nosso Pai, por estar aqui conosco. Espírito Santo, por você estar aqui nos ensinando como que é a vida espiritual, cada passo que nós temos que dar para entrarmos no nosso chamado, nos propósitos de Deus, para que o plano de Deus seja cumprido na vida de cada um e para que cada um tenha esta entrega verdadeira a Jesus. Que nada seja difícil para eles, com a tua graça, meu Pai, que eu oro para que seja liberada hoje, com abundância, em nome de Jesus. Por isso agora nós, que somos os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem amém, aleluia, glória a Deus.